Vamos abrir a palavra do Senhor, livro do profeta Miqueias, capítulo de número 1, o verso é o número 10. Miqueias é depois de Jonas, capítulo 1, verso 10. Miqueias, capítulo 1, verso de número 10. Miqueias, amém? Capítulo 1, verso 10, declara o seguinte: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Vou ler mais uma vez: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Pode se assentar, queridos. Profeta Miqueias, cujo nome significa quem é como Deus, levantado pelo Senhor num tempo para trazer a palavra do Senhor, quando havia uma grande corrupção, havia uma injustiça, uma idolatria instaurada no meio do povo de Israel. Então Miqueias, é capítulo 2, né? Miqueias capítulo 2, verso de número 10. Eu errei, não, 2, 10. Corrigindo. Foi levantado num tempo para poder trazer a palavra do Senhor. E ele traz da parte de Deus, capítulo 2, verso 10, ele traz essa palavra. Ele diz: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. O que muitos se esquecem é que todo profeta que Deus levantou não era o homem que estava falando de si mesmo. Ele não falava nada da vontade dele, da forma como ele queria, mas ele era levado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, a trazer exatamente aquilo que o Senhor queria. Então tudo que saía da boca do profeta era a repetição daquilo que Deus estava trazendo para aquele povo, para aquele momento. E todas as vezes que Deus fala com o homem, Ele não fala para que o homem seja condenado. Antes Ele fala para que o homem se arrependa, se volte para Ele, para que o homem se lembre de Deus. Veja que o profeta, ele traz uma palavra que ela é muito atual para os nossos dias. Apesar dele ter profetizado há muitos anos atrás, nós vamos ver que o texto fala: levantai e andai. É como se Deus estivesse dizendo assim ao povo: levante do estado que vocês estão e caminhe. É como se Deus estivesse dizendo assim: não fiquem prostrados no estado em que vocês estão. Se levante e ande. Muitas das vezes há situações que nos impulsionam a estarmos assim, parados diante de algumas circunstâncias. É como se estivéssemos caídos ou prostrados ou aceitando aquilo que veio sobre nossas vidas. São lutas, são dificuldades N que vêm contra a nossa vida. Exemplo: a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, o Senhor já havia escolhido a Josué para ser o sucessor de Moisés. O Senhor já disse a Moisés: olha, Josué será o seu sucessor. Josué é quem vai entrar com este povo na terra que eu jurei que daria a eles. E é ele, com este povo, que vai conquistar essa terra. E o Senhor já havia dito a ele algo muito tremendo. Ele disse assim: olha, esforça e tenha bom ânimo. Em Deuteronômio, quando chegamos em Josué capítulo 1, a palavra diz assim:
levanta-te, Moisés, meu servo, é morto. Então olha o que Deus está dizendo. Deus está repetindo para Josué algo que Josué já havia escutado da parte do Senhor. Se levante, tenha ânimo, tenha bom ânimo, não te mandei eu, esforça-te e tenha bom ânimo, porque você vai fazer com que esse povo passe o Jordão e tome posse da promessa que eu prometi a Abraão e toda a descendência dele. Então Josué, diante daquela responsabilidade que Moisés morreu, ele se sentiu, digamos assim, com um peso, com uma responsabilidade, porque não é nada fácil você liderar cerca de 2 milhões de pessoas, principalmente para que se cumpra algo que Deus prometeu e planejou e vai usar você para fazer isso. Há uma responsabilidade, e aquilo pesou sobre o ombro dele, porque quando Moisés ainda era vivo, o povo tinha dificuldade, e todas as vezes que tinha uma dificuldade, uma necessidade, um problema se instaurava, o povo ia em Moisés, Moisés ia até o Senhor e Deus dava a direção. Então quando Josué se vê diante daquilo, Moisés já não tinha como fazer mais nada, mas o tempo de Moisés já havia passado. O que Deus queria fazer era através de Josué, e o Senhor disse: se levante, se coloque de pé, se coloque na posição. Porque o homem, quando ele está num estado de queda, de caído ou prostrado, ele olha para si mesmo, ele só olha para baixo, ele olha para o problema dele, ele olha para a dificuldade e não consegue elevar os olhos para cima, ele não consegue entender que acima do problema dele, acima daquela situação, tem um Deus maior sobre todas as coisas, que tem poder para fortalecer e mudar o quadro da situação. O Senhor disse: levante-se, ande. Andar é fácil? Naturalmente é. Só que andar aqui está dizendo: caminhe na minha presença, ande em direção àquilo que eu tenho para você. O andar representa, cada dia nós vamos andar nesse caminho. Há um caminho, meus irmãos, há um caminho que vai levar o homem para a salvação. Há um caminho que vai tirar o homem do estado da condenação eterna, vai colocar ele no lugar eterno com Deus. O caminho é Jesus. Quando o homem caminha nesse caminho, não é fácil, porque todo dia ele tem que caminhar nesse caminho. Se ele se desvia para a direita ou para a esquerda, ou olha para trás, ele está se desviando daquilo que é o propósito, daquilo que Deus quer dele. Exemplo: quando nós vamos para o trabalho, nós temos um caminho, uma estrada, uma direção. E todos os dias nós vamos naquela direção, aquele trabalho, e voltamos de novo para o nosso lar, nossos afazeres. Por quê? Porque nós entendemos que aquele é o caminho que nós devemos tomar para chegar naquele lugar do trabalho, e é um caminho de retorno para chegar no nosso lar. Nós temos essa convicção e nós nos esforçamos para isso, com chuva, com sol, com frio, às vezes com enfermidade, nós vamos assim mesmo. Por quê? Porque nós entendemos que lá onde nós vamos ter aquilo que é necessário para a nossa vida. O caminho do Senhor, ele não é fácil, porque ele é apertado. Jesus fala que a porta da salvação é estreita, é apertado, mas largo é o caminho que leva o homem à condenação. Todo caminho que Jesus está dizendo que é apertado, ele está mostrando o seguinte: quando eu e você passamos por uma porta, ou por algum lugar, nós queremos passar, nós vamos medir. Isso dá para eu passar, ou eu passo de frente, ou eu passo de lado, dá para passar. Mas um caminho apertado, você vai passar por ele, mas você vai passar muito justo, e isso vai deixar em você marcas. E essas marcas é o que vão fazer a diferença na sua vida e na minha vida. O caminho estreito, você passa por ele, até arranha ou se machuca, mas você passa, porque você entende que tem que passar por aquele caminho. Essas marcas são para mostrar para mim e para você que nós passamos por aquilo que era apertado, estreito na nossa vida, mas nós passamos.
Nós conseguimos chegar do outro lado, nós conseguimos alcançar aquilo que nós estávamos buscando. Por quê? Porque é o conselho do Senhor. Andar no caminho, cada dia. É fácil caminhar nesse mundo? Claro que não. O mundo está aí. O mundo tem tudo que agrada a carne do homem, a vontade do homem. O mundo tem drogas, tem bebidas, tem mulheres, tem facilidades. O mundo está tudo aí, facinho para o homem. Por quê? Porque o príncipe deste mundo, que é o adversário, ele faz com que o homem caminhe no mundo, fora da presença do Senhor. O homem tem a alegria temporal. Às vezes, ele passa por uma situação de adversidade, e alguns, eles buscam um caminho, ou vão de encontro, alguma coisa que possa trazer uma alegria temporal para ele. Temporal, passageiro, irmãos. Exemplo, ele vai para as drogas. A onda vai passar, no outro dia, passou a onda, ele se vê numa situação ruim. O problema continua. A bebida, mesma coisa. A bandaleira, mesma coisa. Hoje ele tem, amanhã ele não tem, e continua vivendo aquela vida, e nada vai satisfazer a alma dele. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui: o caminho do Senhor é perfeito, querido. Naquilo que nós achamos que não tem como, o Senhor vem e traz a direção para você e para mim. Ele traz a calmaria, Ele traz a paz que excede todo entendimento. Ele é o Deus que abre uma porta para você e te dá o que é necessário para mim e para você. Aquilo que é a nossa vida cotidiana é um caminho. Mas se nós errarmos o caminho, nós vamos perder um benefício. Israel, quando o Senhor tirou eles lá do Egito, depois de mais de 400 anos naquela terra, eles passaram alguns anos até bem, enquanto José era vivo e o faraó. Depois que morreu, se tornaram escravos, muitos anos. Mas Deus foi lá e tirou eles daquele lugar com a mão forte, tirou eles de lá, fez com que eles passassem pelo mar vermelho a pé enxuto e caminhassem em direção à terra prometida. É um caminho. A palavra diz que de dia a nuvem do Senhor estava sobre eles, e à noite a coluna de fogo para aguardar. Não faltou nada para eles, irmãos. Nós vamos ler em Neemias e Esdras que vão revelar isso, dizendo: não faltou roupa, sapato, água, alimento, proteção dos chacais do deserto. Não faltou nada. Deus supria todas as necessidades deles, mas eles tinham que andar no caminho. E eles andaram? Não. Deus foi tendo misericórdia, até que chegou um momento em que o Senhor fala para Moisés: separa aí 12 homens, os cabeças das tribos, o líder de cada tribo, e manda espiar a terra. Eles estavam num ponto e foram espiar, e eles voltam 40 dias depois, trazendo um relatório daquilo que eles viram. Eles chegam e dizem assim: a terra que nós fomos, de fato ela mana leite e mel. Ou seja, eles viram com os olhos deles aquilo que Deus falou. Trouxeram um cacho de uva que era trazido por 2 homens. Porém, dos 12 que foram, 10 deles começaram a dizer: mas é uma terra difícil, é uma terra que tem gigantes, é uma terra de cidades muradas, fortificadas, e nós diante deles somos como gafanhotos pequeninos. E eles disseram assim: vamos voltar para o Egito. Eles andaram num caminho, o Senhor direcionando eles a um caminho da promessa, da conquista, e eles queriam voltar lá no passado, voltar lá no Egito, para comer cebola, alho e pepino. E o Senhor aquele dia, Ele se irou com aquilo, e Ele disse assim: Moisés, eu vou matar todo mundo, porque esse povo murmura demais. E Moisés orou, intercedeu. O Senhor disse assim: tudo bem, Moisés, mas a geração de 20 anos para cima não vai entrar nessa terra, vai cair morta aí no deserto. E por isso Israel caminhou 40 anos no deserto, porque eles estavam a 3 dias de tomar posse daquela terra. Por quê? Porque eles não quiseram caminhar num caminho.
às vezes, nós entramos por caminhos que nos afastam daquilo que Deus tem como promessa na nossa vida. E muitas das vezes nós atrasamos a promessa de Deus na nossa vida porque nós tomamos um caminho diferente daquilo que Deus queria que nós estivéssemos nesse caminho, meus irmãos. Quando nós escolhemos o caminho do Senhor e servir o Senhor e seguir o Senhor, independente de qualquer circunstância, tenha certeza de uma coisa: não será fácil, não, mas Ele está contigo, Ele vai estar comigo, Ele vai te dar força, Ele vai te dar o alento, Ele vai fazer aquilo que é necessário para que você permaneça, porque Ele está vendo a sua fidelidade, está vendo a sua perseverança. Mas Israel não quis, só Josué e Calebe acreditaram naquilo. 40 anos depois, Josué e Calebe, eles entram na terra, e Deus disse: eu serei contigo, aonde você colocar a planta dos seus pés, eu te dou por herança. E assim aconteceu na vida desses homens. O que o Senhor está falando para a nação através do profeta Miqueias, no capítulo 2, verso 10, está dizendo: olha, levante-se e andem, porque caminhar não é fácil. Jesus escreve no Evangelho de Lucas e diz assim: importa caminhar hoje, amanhã e depois, para que não morra nenhum profeta fora de Jerusalém. O que ele está dizendo? Para que aqueles que me servem, aqueles que acreditam em mim, não morram fora da promessa. Caminhar hoje, amanhã e depois, com necessidade, com dificuldade, o que for, meus irmãos. Eu e minha esposa, posso falar aqui um testemunho, rapidamente. Nós temos orado há algum tempo. Algum tempo quer dizer, já vão para 2 anos. Mas o Senhor nos deu uma bênção. Nós esperamos o tempo de Deus. Demora. A aflição vem. Dentro do nosso ser há uma batalha travada. Mas o que nós não podemos é desistir daquilo que Deus tem para nós. E nós precisamos caminhar em direção àquilo que Deus tem preparado para nós, meus irmãos. Paulo revela que aquilo que Deus tem reservado para nós, aquilo não chegou ao coração do homem, o ouvido não ouviu, nem olho nenhum viu. É o que Deus tem reservado para você e para mim. O mundo tem sim seus atrativos, como eu falei, muitas coisas. O povo queria voltar para o Egito. Outros abandonaram o Senhor porque viam outras coisas. A religião, os religiosos da época, eles estavam mais confiantes na sua aliança com o Império Romano do que acreditar que Jesus era o Messias que veio. E eles tinham aliança, tanto que eles fizeram de tudo para matar o Senhor. Sabemos e entendemos que é profético, mas eles não se converteram. Jesus veio para os seus, Evangelho de João capítulo 1, mas os seus o rejeitaram. E estão esperando até hoje o Messias. Nós não estamos esperando Messias, nós estamos esperando o arrebatamento da igreja, para estarmos com o Senhor naquele grande dia, debaixo de uma promessa, meus irmãos. Levantai e andai, caminhar hoje, amanhã e depois. No Antigo Testamento, em Gênesis, vai falar de um homem chamado Enoque. O texto diz que Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si. Ele andou com Deus. Já não era fácil no tempo dele, mas ele perseverou naquilo. O que o Senhor está dizendo para nós aqui, porque essa palavra é para nós, irmãos: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Nós podemos conquistar as coisas dessa vida, podemos sim. O que nós não podemos, meus irmãos, é perder a nossa alma, perder a nossa salvação. Deus quer que o servo trabalhe? Claro que Ele quer. Deus quer que o homem conquiste? Sim, claro, mas o que Deus não quer é que o homem se perca nisso. Quando nós entendemos que tudo que somos, tudo que temos, tudo que faz parte da nossa vida, conquistamos, é porque Deus nos deu essa condição, nos deu força para conquistar, nós vamos viver bem. Porque quando o homem confia na força dele, acredita que é ele que conquistou aquele pela sua inteligência, pela sua sabedoria ou pelo seu dinheiro ou recurso,
ele está totalmente desviado daquilo que é o propósito do Senhor na vida dele. Você se esforça para conquistar alguma coisa para a sua vida. Você até fala com Deus, eu falo: Senhor, abre essa porta, Senhor, dá recurso, Senhor, dá sabedoria, dá condição. Aí vem, e quando vem, aí nós vamos roubar a glória de Deus? Não, a vitória ela é sua e minha, mas a glória é do Senhor, e isso não se pode ser roubado, meus irmãos. Muitos não querem andar. Israel não quis. Demas, que era o companheiro do apóstolo Paulo, abandonou Paulo quando Paulo foi preso. Ele até reclama em 2 Timóteo capítulo 4, diz assim, ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Demas me abandonou, amando o presente século, me deixou sozinho na batalha. Muitas pessoas estão procurando viver nesta vida como se essa vida fosse eterna, mas não é. Veja o que ele fala: porque aqui não será o vosso descanso. Tem muitos planos, projetos e sonhos. Nós planejamos assim, um bom emprego, um bom trabalho, uma boa faculdade, uma boa família. Lá na frente, ver os netos, tudo crescido. Nós fazemos esses planos. Sonhar faz parte da nossa vida. Mas o nosso descanso não é aqui. Existe uma conquista maior. E essa, o Senhor Jesus, Ele já conquistou para todo aquele que nele crê. Ele conquistou lá no Calvário. Quando Ele entregou a vida dele, pelo sangue dele, Ele abriu a eternidade para você e para mim. Ele estava com os apóstolos à mesa. Ele disse assim: um de vocês vai me trair. E aquilo causou uma confusão, uma certa confusão. E aí Judas se levanta e foi para vender o Senhor. Caminhou com o Senhor 3 anos, mas ali ele resolveu entregar o Senhor Jesus. Pagou com a vida, se suicidou, tirou a própria vida. E Jesus, naquele dia, ou naquela noite, caminhando para a madrugada, ele disse assim: eu vou voltar para o Pai. Em João 14 ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito. Ele disse: eu vou voltar, e eu vou preparar um lugar para que onde eu esteja, vocês estejam comigo. Presta atenção, Ele está preparando um lugar. Aqui? Não é aqui nessa cidade ou em outro país, nada disso. Ele está preparando um lugar na eternidade com o Pai. E é fácil, é simples. É só reconhecer e caminhar com Ele. Pastor, mas é difícil. É claro que é difícil. Você acha que é fácil para mim? Claro que não. Eu tenho que todo dia lutar contra mim mesmo. Eu sou o maior inimigo da minha vida sou eu mesmo, com a minha vontade, a minha razão, meu desejo, meus pensamentos. Eu sou o maior inimigo. Mas eu tenho que permitir que o Espírito Santo me conduza. É Ele que tem que ter a primazia na minha vida. Quando eu ouço a voz do Senhor e obedeço, estou no caminho. Mas se eu ouço a voz e desobedeço, eu estou fora do caminho. Não há meio termo. Todos somos falhos e pecadores, mas é o sangue de Jesus, é a misericórdia do Senhor, é que nos basta, meus irmãos. Não será aqui nessa terra. A nossa terra é eternidade. O nosso lugar é eternidade. O povo em Israel naquele tempo estavam preocupados apenas em habitar naquele lugar, descansando. Aqui está bom. Aqui tem frutos, aqui tem água, aqui tem trabalho. Eles estavam felizes com isso. Mas o Senhor tinha mais para eles. O Senhor queria levar eles de volta para a terra deles. Era uma promessa do Senhor, meus irmãos. Nós estamos aqui de passagem. Talvez você não saiba, mas se já sabe, eu vou te relembrar. Lá no ventre da sua mãe, como da minha, o Senhor já tinha te escolhido.
já tinha separado você para uma obra, para Ele. Ele não obriga, mas Ele está sempre batendo a porta do coração, falando, ó, sempre despertando para que o homem volte-se para Ele. Por quê? Ele tem uma eternidade, uma morada eterna preparada para o homem. Descansar aqui, mas e depois? Como fica quando nós partimos dessa vida? Se eu perguntar aqui para você que nessa noite, qual a maior certeza que você tem dessa vida? É que um dia nós vamos morrer. Isso aí é inevitável. Que dia, que hora, como? Não sabemos, mas vai acontecer. Então nessa hora, quando expirar o nosso fôlego de vida, que nós possamos estar no caminho, de pé com o Senhor, caminhando, porque vai passar, nós estaremos com Ele. Dificuldades dessa vida, necessidades, tudo isso vai passar. Cada dia mais eu observo que há uma simplicidade em servir a Deus e estar com o Senhor. Não precisa de coisas complexas, grandiosas, suntuosas, nada disso. Basta apenas em que se ouça a sua voz e se obedeça a sua palavra. Só isso. E olha que todo dia Ele faz o convite: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados. Ele fala assim: tomai sobre vós o meu jugo, quer dizer, a direção. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para a vossa alma.